Sejam bem-vindos à nossa aula da quarta semana da disciplina. Hoje nós vamos analisar o artigo Proposta de Modelo de Competências para a Gestão Pública Inovadora. Esse artigo ele também foi apresentado no 7º Encontro Brasileiro de Administração Pública, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Esse evento ele ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020. Os autores são Lana Montesano e Antônio Isidro. Bom, esse estudo ele tem como objetivo propor um modelo teórico de competências para inovação no setor público brasileiro, contemplando a modelagem nos diferentes níveis de análise vinculadas às dimensões da inovação em modelos de inovação no setor público. Bom, a inovação ela é fundamental para a administração pública, uma vez que ela propicia oportunidades de melhorias contínuas na prestação de serviços públicos à sociedade, a qual tem sido cada vez mais exigente com a qualidade, celeridade e com a transparência. Então, os autores eles apresentam, dentro da revisão de literatura, o seguinte conceito de inovação, que é o resultado das práticas de gestão de recursos humanos, sozinhas ou em conjunto, que dependem de várias condições e mediadores. Então, logo, o comportamento dos profissionais é um dos aspectos centrais da inovação, uma vez que os indivíduos são a base de toda a inovação, sendo, portanto, necessário que as organizações estabeleçam estratégias para que os seus colaboradores tenham competências orientadas à inovação. No entanto, apesar da necessidade de se identificar as competências necessárias no presente e no futuro para a inovação, isso não tem sido feito pelas organizações públicas, devido à complexidade e variedade de competências que precisam para inovar, o que passa a ser um desafio a ser enfrentado para contribuir com a geração do desempenho inovador dentro do setor público. Então, apesar dos avanços sobre a temática de inovação, os estudos eles indicam uma dificuldade, de alinhamento de teorias e práticas entre os construtos de inovação e competências e reforçam a necessidade de pesquisas que consolidem o alinhamento entre eles. Então, diante dessa falta de alinhamento da estrutura do setor público e inovação, esse estudo ele busca propor um modelo teórico de análise multinível de competências para inovação no setor público brasileiro, considerando tanto os diferentes níveis de análise das competências, organizacional, de equipe e individual, quanto as dimensões de modelos de inovação para o contexto de organizações públicas do Brasil. Então, na literatura, os autores eles perceberam que o conceito de inovação está atrelado ao predomínio de alguns aspectos. Então, esses aspectos são ações de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de algo novo na organização, sejam nos produtos ou serviços ou nos processos e técnicas de trabalho. Então, no setor público, tem-se que a inovação ela pode ser entendida como a de serviços em uma abordagem integradora, que contempla um conjunto de vetores referentes a características técnicas e competências internas e externas de ambas, para produzir as características finais do serviço. Valadares Vasconcelos e Sério, 2014, a partir de uma revisão da literatura, eles consolidaram uma estrutura multidimensional de fatores determinantes da capacidade de inovação, sendo eles liderança transformadora, intenção estratégica de inovar, gestão de pessoas para inovação, conhecimento do cliente e do mercado,
gestão estratégica da tecnologia, organicidade da estrutura organizacional e gestão de projetos. Então, os autores, eles propuseram que o determinante gerado por esses fatores é o desempenho em inovação de produtos e processos. No setor público, alguns fatores essenciais que precisam ser superados para viabilizar a adoção da inovação são falta de treinamento, falta de competências para a resolução de problemas, falta de gestão de riscos e de mudança e o estilo de liderança ineficaz. Então, percebe-se que o tema inovação na literatura, em relação ao setor público, permeia aspectos relacionados a competências como premissa para gerar a inovação no setor público, reforçando a necessidade de ter clareza da definição de quais são estas competências, para que possam ser identificadas e desenvolvidas nas organizações de modo a propiciar condições para inovação no contexto público. Então, o primeiro modelo de inovação para o setor público apresentado pelos autores foi o da Inglaterra, que é composto por 3 dimensões. Atividades de inovação, as quais contemplam acesso, seleção, desenvolvimento, implementação das ideias, bem como a difusão do que funciona. Capacidade de inovação, que se refere às capacidades organizacionais para influenciar e sustentar a inovação, tais como gestão da inovação, liderança e cultura, e facilitadores organizacionais para inovação. E, por fim, impacto no desempenho. Então, esse modelo ele indica a necessidade de condições do setor em que a organização atua para inovar. Essas condições seriam incentivos, autonomia, liderança, cultura e facilitadores. Já o modelo de inovação dos países nórdicos é constituído por 4 dimensões. Atividades de inovação, que são as realizadas para levar à implementação da inovação. As parcerias para inovação, por meio de cooperação com organizações públicas ou privadas, canais de informação, compras inovadoras e indutores da inovação. Objetivos, efeitos e resultados da inovação que devem propiciar a solução de mudanças sociais, o cumprimento de normativos, a melhoria da qualidade da prestação dos serviços e da satisfação da sociedade, melhoria dos serviços online, além de melhorias nas condições de trabalho dos servidores. E, por fim, cultura de inovação e barreiras, as quais remetem às condições organizacionais internas e externas para promover a inovação, tais como a estratégia organizacional, o papel da liderança, a estruturação dos processos e as competências dentro da organização para eles inovarem. Então, a OCDE, ela explica que o ambiente de inovação no setor público contempla 4 níveis de análise: o indivíduo inovador, a organização que inova, a administração pública e a sociedade para quem é gerada a inovação. Então, a representação desse ambiente coloca o indivíduo no centro. Dentro desse contexto, propôs aí um modelo de inovação que contempla 4 agrupamentos temáticos de fatores organizacionais que influenciam a inovação, sendo eles pessoas, conhecimento, maneiras para trabalhar e regras e processos para a inovação. Para o Brasil, um modelo é apresentado por Isidro 2018, chamado Modelo Integrado de Gestão Pública Inovadora para o Brasil, o qual contempla 4 dimensões conforme é apresentado no nosso quadro. Então, nós temos a dimensão ambiente da inovação,
A definição é que trata de variáveis contextuais, organizacionais ou individuais relativas a condições para gerar ou limitar a inovação. Seus elementos são os objetivos da inovação, os indutores da inovação, os facilitadores da inovação e as barreiras da inovação. Na dimensão capacidades de inovação, que trata das competências organizacionais para a mobilização dos recursos que sustentem os esforços da inovação, nós temos como elementos a liderança para a inovação, a intenção estratégica da inovação, pessoas para inovação, projetos para inovação e tecnologia para inovação. Já na dimensão atividades de inovação, que trata do ciclo do processo de inovação, nós temos como elementos geração de ideias, seleção de ideias, implementação de ideias e a difusão de ideias. E por fim, nós temos a dimensão resultados da inovação, que trata dos efeitos consequentes da inovação, sejam eles diretos ou indiretos. Nessa dimensão, nós temos os elementos resultados organizacionais, por exemplo, clima, imagem e desempenho da organização, e resultados dos serviços públicos, por exemplo, a qualidade da entrega e a satisfação. Então, dada a relevância das competências para a inovação, tem-se que a definição das competências necessárias é denominada, de modelagem de competências. O modelo de competência ele é considerado uma ferramenta que permite aos profissionais terem uma linguagem comum do que é esperado deles, além de compreenderem o que vem a ser o desempenho superior. Então, sendo assim, os autores eles definem modelo de competências como uma lista válida das competências necessárias para o desempenho eficaz de um trabalho específico, traduzida em comportamentos observáveis e mensuráveis, indicando a circunstância e a condição do desempenho. Temos aqui as vantagens da modelagem de competências, que com um foco explícito do desempenho e desenvolvimento de competências, alinhado com a estratégia organizacional, maior integração com os sistemas de gestão de pessoas e foco em papéis de trabalho mais amplos e nas funções. Guimarães 2000, ele afirma que as competências possuem natureza dinâmica, o que remete à necessidade de revisão constante delas para que a organização possa alcançar seus objetivos. Então, o líder ele deve ser capaz de gerenciar as competências organizacionais de equipe e individuais, as redes sociais, a aprendizagem e a inovação. Então, com isso, os modelos de competências também podem ser considerados dinâmicos e devem acompanhar as mudanças do ambiente do trabalho, inclusive para atender necessidades futuras da gestão pública. Então, os autores ainda reforçam que podem ser necessárias diferentes práticas de gestão de pessoas para as diferentes fases do processo de inovação, além de indicar que determinadas características do colaborador podem ser necessárias também a diferentes etapas do processo, como a criatividade e a autonomia para a geração das ideias. Bom, com isso nós encerramos a parte introdutória e de revisão de literatura desse artigo e no próximo vídeo serão apresentados os resultados dos autores em relação a esse trabalho.